Deus amado, poderoso, te agradecemos, ó Senhor, por mais esse dia, mais essa noite presente aqui, na tua presença, Pai. Abençoa cada um que chegou até aqui para juntos louvar e agradecer o teu nome. Vai levando de todo mal a cada um que veio nesta noite louvar e agradecer. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, amados. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a bondade dele nos alcança. Vamos cantar hino só que vocês conhecem. Primeiro, o hino da harpa. Depois a gente canta outros hinos para a glória de Deus. Não vamos cantar num tom que as pessoas consigam cantar. Número 15. Ao conselho andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegrei sua luz. Queria falar desta graça secular que do céu trouxe o nosso Jesus. Na cruz, mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e alegrei sua luz. E um dia senti meu pecado e vi sobre mim. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em agora me em sua luz. Contentoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Mas foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora sua luz. Foi ali pela fé abri e agora me alegrei sua luz. Foi na cruz. Maravilha! Jesus é bom e a bondade dele
é de geração em geração. Vamos cantar uma sequência de corinhos que você conhece, louvores que a gente canta aqui. Todo mundo canta sem precisar ter dificuldade. Os adolescentes aí, vocês vão ajudar a gente? Vai. Então vamos lá. 3, 2, 1. Você é bem-vindo aqui. Casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Quem? Essa casa é sua casa, nós deixamos. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Jesus, a última vez. Apareça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, vem me incendiar. Se acontecer um barulho perto de você, eu vou chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, quando seu coração começa a louvar, siga o ano do céu que Deus manda usar, e os anos já vem com uma bênção na mão. Vem, anos do ano nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se subiu, o céu desceu. Eu sei que está cheio de anjos de Deus, onde o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei onde o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, onde o próprio Deus está aqui. Erguei as mãos e dá glória a Deus. Erguei e dá glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor.
Se a gente for continuar, a gente vai até umas 2 horas a mais, mas eu sei que... Amados irmãos, tem algumas pessoas que vão louvar Jesus hoje. Irmão Cícero, é hoje? Muito bem, irmão Cícero vai louvar o Senhor Jesus com o hino. Josefa? Eu acho que eu vou. Vai hoje? Vou tentar, né? Vai tentar. E a dupla aí, vai? Eita, meu Deus, a Maria quase entra de cadeira abaixo. Vamos, pode ir, irmão Cícero. Glória a Deus. Estão me perguntando se estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não responde ninguém. A realidade está tão difícil para mim. Jesus, não quero contar para ninguém as coisas que eu só conto para ti. Mas quando me perguntam se estou bem, eu lembro que estou para desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir. Das 5 horas de e quando vê a marca do corpo, ele me pergunta assim. Eu tô bem. Está, eu sei contigo eu vou ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil para poder lutar. E passa um filme aqui, as noites sem dormir, os choros escondidos que ninguém quis escutar. Mas Pai, tu sabe das feridas que carrego e alguns confrontos que só tá assistindo. Eu levo e quando me pergunta, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, como aqui não está, eu sei que contigo vai ficar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, maravilha. As circunstâncias fazem parecer que a gente não está bem, mas quando a gente tem fé no Senhor Jesus, mesmo quando tudo não está bem, a gente diz, está tudo bem. Jesus é bom e a bondade dele é para sempre. Vamos fazer a leitura oficial nesta noite.
Jesus tem sido bom. Obrigado, Senhor. Eu irei ler um texto extremamente conhecido, porque é um dos combustíveis que nos faz continuar com fé. É um texto que você pode levar para o seu coração toda a sua vida. Pode sentar, meu irmão, fique sentado. Filipenses, lá próximo ao final. Filipenses. É tão conhecido que você Filipenses, lá próximo ao final, essa Bíblia não fica. Isso, irmão, Sussu. Filipenses 4, 13. Quatro 13 de Filipenses. Aleluia. Filipenses 4, 13. Vamos ler? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, por termos nos alimentado desse contexto, desse texto. Muito obrigado, Senhor, por este culto, pela família vivendo o chamado que está aqui reunida, Senhor, que nós estávamos com muita saudade. Pai, muito obrigado por essa gente linda e abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Minha esposa vai falar com vocês. A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a todos, que têm orado por mim e pedir que continuem orando, porque a batalha não terminou. Mas eu creio que logo, logo estarei bem, pela honra e glória do Senhor. Então, assim, acho que foi no último culto, não foi que eu falei? Eu não lembro se foi no último culto, foi no domingo. Mas desde o dia 25 que eu não estou bem. Aliás, começou antes, Até a Josefa estava comentando comigo que quando eu saía da salinha, ela percebia. Começou antes do dia 25, mas quando se agravou mesmo, foi no dia 25. E de lá para cá só vem se agravando. Então, assim, eu não tenho tido melhora ainda, mas continuo crendo no Deus que tudo pode. E, assim, cada dia que passa apresenta mais um problema. E de onde para cá eu não estou comendo quase nada. A irmã Josefa e o pai, que é o meu pai e pai dela,
Ela foi hoje lá em casa e ela estava na mesa e viu que eu comi a metade de uma banana e não consegui comer mais. E o estômago fica muito cheio e depois começo a querer como voltar a comida e depois uma ânsia de vômito horrível. Então, assim, os meus sintomas eu estava ali batendo palma e parei porque eu não aguentei. Eu não tenho força, a minha massa muscular foi toda embora, eu não tenho força, eu fico tremendo e se eu passar mais de 10 minutos em pé, eu já começo a passar mal. Então, eu tenho que correr e me sentar. Ou ficar deitada. Eu deitada parece que não tem nada. Se vocês chegarem lá em casa e me ver deitada, eu não estou com nada, não sinto nada. Mas em pé eu começo a tremer, não tenho força, começo a ficar cansada, como se eu tivesse pegado muito peso corrido. Não é cansaço de fôlego, não. O pulmão está ótimo, o fôlego está ótimo. Agora o que eu sinto é cansaço de fraqueza mesmo, aquela fraqueza, aquele cansaço. Então eu peço que os irmãos continuem orando, porque já passei por 3 médicos, 3 especialistas e nenhum disse que é da área dele. Então assim, um fica passando para o outro, e eu vou ver até onde é que vai chegar, né? Ou, antes de o médico descobrir, Jesus me cura, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a cada irmão e continue orando por mim. Amém. Amém. É uma luta grande. Antes de que eu já ia esquecendo. Quem quiser ir no banheiro, peça a irmã Ana. A irmã Ana é ali, aquela magrinha que parece ter 15 anos. Parece ser a irmã da... Parece ser a irmã da Bia, não mãe. Então, quem quiser ir no banheiro, quem é adulto, peça a irmã Ana. E criança, a irmã Ana acompanha, tá? Vocês aí, se quiserem ir no banheiro, a irmã Ana leva, viu? Amém, irmãos. Na verdade, os nossos familiares queria que nós ficássemos lá até o problema dela ser resolvido. O problema dela não, o problema que está nela. Mas eu disse, ficar 2 semanas longe do sertão, dá não. Fica difícil. Aí eu fiquei esperando por ela. Amor, você tem condições de voltar ao sertão dirigindo? Tenho. Aí a gente saiu de lá na terça-feira, na quarta, 7h40 da manhã. Chegamos aqui por volta de 8 horas, né? 8 horas, chegamos aqui umas 11 horas. Ela já foi fazer uma caçamba de exames ontem, e eu tenho certeza que a semana de perturbação da saúde dela não vai durar mais do que esses próximos dias e não cessar em nome de Jesus. Porque a família Vivendo o Chamado está orando, tem igrejas em vários lugares do país orando. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai dar a vitória a gente. E tem um propósito nisso, eu creio que tem um propósito nisso. Depois vocês vão ver. Tem um propósito nisso. Tenho certeza do que eu estou te falando. Às vezes a gente passa por dificuldade porque Deus quer nos preparar para nos colocar em situação melhor. Você crê nisso? Eu creio. Irmã Josefa, vem cantar. Irmã Josefa, pode ir. Vai ler um versículo só, né? Não passa de meia hora não, viu? Meia hora para ler? Pregando. É 2 segundos. Tá vendo o canto? Eu fiz isso aqui. Olha aí. Cadê aqui? Salve a Deus, Pai Senhor. Eu vou ler Cantares 3, 1, 2. De noite buscarei em minha cama aquele quem ama a minha alma. Busquei e não achei.
levanta-me aí, pois rodarei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama. A minha alma busquei e não achei. Agradeço a oportunidade. Vamos ver se eu consigo ler. Vamos ver se eu tirar o pé. Esse é o primeiro. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo se misturar como as águas do rio, então superei como na mão curar a dor. Eu abro mão de tudo que sou só pra ter ti, meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo se misturar com as águas do rio, então superei como na mão curar a dor. Eu abro mão de tudo que sou só pra tecer ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como na mão do teu poder. Obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, está aqui conosco. Os irmãos sabem que a irmã Cícera, por algumas situações, não estava vindo na sexta, mas hoje ela veio e trouxe um pacote de gente. Hoje veio as netas. É neta também? É, né? Veio o Thales. Veio o Thales. Thales está até mais fina. E veio a Cauane. Você lembra da Cauane? Olha como ela está comprida. Cresceu um bocado. E eu lembro que a Cauane, quando esteve aqui pela última vez, ela disse: eu gosto de cantar, pastor. Aí, como eu me lembrei disso, eu disse: vamos ver a Cauane cantando. Vocês querem ouvir a Cauane cantar? Diz amém? Amém. Maravilha. Vem aqui, Cauane, cantar um hino. Vai não? Vixe, meu Deus.
Deixa a vergonha aí na cadeira e vem. Qualquer hino. Consegue vir? Não? Consegue não? Certo. Jesus é bom. Como que é? Ah, tá. Um dos 10. Quer vir, cara? Tá amassado? Você não gostava dela? Maria Massado, né? Né? Transformado, né? Você não gostava dela? Vem? Eu não preciso, vem? Depois, se você quiser, você vem. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu grande querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor, mas não vai embora. Obrigado, minha gente. Ninguém quer que Jesus vá embora da
Meus irmãos, vamos ter aquele momento de oração. Não esqueçam de pedir pela minha esposa, cada um de vocês, 10 minutos de oração e a gente retorna, tá bom? Quem puder ficar sentado, fica sentado. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Jesus ouve a oração do mesmo jeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade é muito maravilhosa. Pai, como foi difícil ficar uma semana longe desse povo que a gente ama, Senhor. Pai, nesse momento eu te peço, clama aqui, Senhor, por cura. Clama a ti, Senhor, por milagre. A tua igreja ora a ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode dar a resposta para nós, Senhor. Te peço pela minha esposa, Senhor, onde estiver qualquer que seja o problema, em nome de Jesus, repreende, Senhor, esse mal, para que logo nós estejamos dando aqui o culto de ação de graça, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por a tua família, Senhor, que está aqui, a família vivendo o chamado. Te louvo pelo irmão Luiz, Senhor, irmã Fátima, tem sido frequente na tua casa, Senhor. Muito obrigado por ele, dá a saúde da tua filha também, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho. Dá a ele o que ele pede, o que ele precisa, Pai. Em nome de Jesus. Dê a saúde da minha mãe. Dê a saúde, Senhor, da Josefa Gama. Dê a saúde da Alcione. Dê a saúde da Josefa Maria. Dê a saúde da Josefa Pedro. Dê, Senhor, que cada um de nós estamos precisando. Pai, em nome de Jesus, estenda nas tuas mãos, Senhor, protege-nos de toda seta do mal, em nome de Jesus. Abençoa o Sr. Francisco, a Cícera, a Cauane, Pai, os seus primos, em nome de Jesus. Pai, pela tua graça, pelo teu amor, te peço pelo irmão Cícero, te peço pela irmã Ana, te peço por seus filhos. Pai, em nome de Jesus, te peço pela irmã Quitéria, te peço pelo irmão Edilson, te peço por seus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre o grupo Vivendo Chamado, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, eu sei que guerras têm se levantado, porque nós dissemos que iríamos construir o templo agora em janeiro e guerras têm se levantado, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor é guerreiro, o Senhor vence todas as batalhas, o Senhor está conosco e vai transformar este momento difícil em canto de vitória. Vai transformar esse momento difícil em bênçãos espirituais e físicas. Vai transformar este momento difícil em um momento que nós vamos glorificar ao teu nome, Senhor, porque o Senhor faz aquilo que nós não sabemos e não podemos fazer. Pai, até agora, Senhor, os médicos não descobriram qual é o problema que a minha esposa está enfrentando, mas eu profetizo em nome de Jesus. Foi até esta semana que passou, mas eu creio que depois do resultado desses exames, o médico vai descobrir, nós vamos clamar a Ti. Eu não sei como é que o Senhor vai curar ela, Senhor, se é através de um milagre sem precisar das mãos dos
médicos ou é de um milagre que vai precisar usar os medicamentos que os médicos passarem, mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai curar ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, tudo aquilo que foi dito essa semana, programado para acontecer ainda este mês, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa o pastor Pedro, Pai, pastor Pedro, lá de Pertembói, nos Estados Unidos, Senhor. Teu filho tem um amor com missões absurdas, Senhor. Faz com que ele continue com esse amor pelo sertão de Alagoas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor levante contribuintes para manter esta obra, Senhor, e nós fazemos a construção. Pai, restaura, Senhor, a saúde de pessoas, restaura se for problema no nervo, restaura se for problema nos ossos, restaura se for problema do fígado, restaura se for problema no intestino, restaura se for problema cardíaco, restaura se for problema no coração, restaura se for problema neurológico, restaura se for problema hormonal, restaura, Senhor, age de maneira sobrenatural. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o grupo Vivendo Chamado, Senhor. Abençoa a irmã Ana, a Josefa Gama, a Ana Pia, a Nicole, o Emerson, o Ian. Pai, a Netinha, Senhor, a irmã Josefa, que também está participando. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os componentes do grupo Vivendo Chamado, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que moram em 7 casas, que já ouviram a Tua palavra, por um motivo se afastaram. Escute, Senhor, o nosso clamor e responda. Opere o milagre, faça a bênção, faça, Senhor, aquilo que nós estamos pedindo. Aumente a nossa fé, aumente o nosso ânimo, aumente o nosso vigor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos que toda seta do diabo, todo obstáculo do inferno, em nome de Jesus, nós amarramos, atamos e lançamos fora, para que nada impeça a avançar na Tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, todas as enfermidades, todas as dificuldades, porque nós sabemos que a vitória é nossa, nós sabemos que a vitória é nossa, nós sabemos que a vitória é nossa. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que por acaso não puderam vir hoje. Abençoa a irmã Maria Monteiro, abençoa a Gilvânia, abençoa, Senhor, o pessoal lá de 1º de Maio, Pitubas. Pai, abençoa, Senhor, toda essa comunidade sertaneja. Alcança, Senhor, com a Tua palavra. Pai, a Tua família se reúne aqui para adorar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tanto os adultos como os pequenos, tanto as crianças como os grandes, estamos aqui para agradecer o Teu nome. Abra a porta, Senhor, escancare os portões, que nós possamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o Teu povo, Senhor, que nós amamos tanto, e tenho certeza que nós também somos amados. Pai, te louvamos, te agradecemos, te magnificamos, te adoramos, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus, assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, 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 assim se louva a Deus. Nós vamos louvar a Jeová com
Jeová, com pandeiros e palmas, aqui na terra se canta. Lá no céu se ouve, aqui na terra se canta. Lá no céu se ouve, com muita alegria, irmão. Alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus. Assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Assim se louva a Deus. Assim, 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 assim se louva. Assim, assim, assim. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Meus irmãos, ou crianças, se eu não estiver enganado, quem ia dar aula a vocês hoje era a tia Tânia. Era? Era. Aí vocês viram que ela não está em condições. Vocês vão continuar orando para ela ficar boa? Bom? Então, devido a isso, hoje a gente vai ficar impossibilitado de ter essa linha. Vocês ficam com raiva? Não, né? Essas meninas, esses meninos são uma bênção. Né? Fica com raiva? Não, né? Graças a Deus. Então, acredito. Quem vai ser domingo? Vai ser domingo. Deus queira que a minha esposa já chegue boa para ela pular aqui, que para mim é estranho ela estar desse jeito. Mas domingo a irmã Quitéria vai estar dando aula. Meus irmãos, eu estava pensando, se vocês quiserem, quem quiser, quem desejar, eu estava pensando em ensinar a vocês, na prática, como a gente consegue preparar louvores e mensagens para um culto. De que forma? Online. A gente não está fazendo, já fez 2 cultos online, só que dessa vez ia ser culto em forma de vídeo, para eu ensinar a vocês como é que a gente consegue se preparar para falar aqui no microfone, sem nervosismo, sem aperreio, sem agonia. Em chamada de vídeo, a gente ia chamar vocês, todo mundo juntos, irmãos, mostrar a vocês como é que a gente prepara uma mensagem. Na prática, ponto por ponto, tempo por tempo, certinho. A gente ia mostrar como é que a gente prepara os louvores, como é que a gente consegue ter essa tranquilidade aqui no microfone, sem nenhuma dificuldade, da forma mais simples possível a gente ia passar para vocês. Vocês querem aprender? O irmão Ulisses quer? Só o irmão Ulisses? A Nezinha quer, minha mãe. A Josefa também não quer. Por que não quer, Josefa? Ah, quer? Ah, tá, eu estou entendendo errado. Irmão, vocês querem o que o senhor acha? Quer também? Mano, quer também? E vocês aqui, quer? 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 Então nós vamos marcar um dia. Continue orando para que a minha esposa fique 100%. Para a gente fazer isso por chamada de vídeo. A gente vai abrir a Bíblia. Vou mostrar a vocês como é que a gente monta uma mensagem. Que preparo é, como é que faz, como é que a gente consegue ter facilidade com os hinos. Claro que vocês vão aprender isso na primeira aula. Mas eu achei, ó irmãos, na dificuldade a gente tem que tirar lições para a gente crescer. Então eu pensei, por que não online a gente ensinar isso? Não é? Não é fácil? É fácil. Na casa de vocês todo mundo tem internet, né? Todo mundo tem celular?
Não, Jesus não vai deixar não. Jesus não vai deixar não. Todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Aí a gente vai fazer isso. E vocês vão estar aqui dizendo, pastor, hoje não sou eu que vai pregar, não, sou eu. Amém? Né? Maravilha. E outra coisa, e é uma boa ideia, é uma ideia interessante. Quando o pastor não puder estar e a minha esposa não puder estar, porque ela ainda é as minhas pernas, entendeu? É uma vergonha, irmão. Eu sou filho de taxista. Desde de 1 ano de idade, meu pai tinha carro em casa e eu não teria habilitação. É uma vergonha. Eu mesmo vou puxar na minha orelha. É uma vergonha. Então, perceba, irmão. Então, minha esposa, quando a gente não puder vir, aí a gente programa para vocês se juntarem e fazer um culto aqui. Que tal, irmão, isso? Isso não é interessante? E eu vou ficar. Agora, por favor, grave o culto. Eu quero o culto gravado. Que eu quero ouvir depois. Maravilha. Amados, propositadamente, eu não preparei nada para pregar hoje, para mostrar para vocês como é fácil a gente. É claro que eu tenho uma certa habilidade, porque eu nasci na fé há 700 anos atrás, mas mostrar para vocês como é fácil. Qual o livro mais fácil de você falar dele? Qual o livro mais fácil? É o Salmo? Então, já que é o Salmo, vamos escolher um Salmo para a gente falar hoje? Que Salmo a gente fala hoje? Salmo 1. A minha esposa está falando, vamos falar de Salmo 1. Vocês concordam ou quer fazer uma votação para a gente falar outro? 1. Eu gosto de usar a Bíblia, mas eu uso o celular porque o celular eu consigo aumentar a letra, diminuir. Fica mais fácil para mim que tem problema de vista. Vamos falar do Salmo 1. Uma linguagem que eu aconselho para vocês terem em casa é a linguagem chamada como linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Aí você vai procurar no livro 2 Salmos, fica no meio da Bíblia. Você abre no meio da Bíblia, vai encontrar Salmos. Salmos de número 01. Você vai aprender de primeira que o Salmo número 1 tem só 6 versículos. Contexto histórico do Salmo número 1. Vamos lá. Já encontraram o Salmo número 1? Pronto, vamos lá. Saiu aqui da tela. Na sua Bíblia vai estar dizendo bem-aventurado. Aqui diz: felizes são aqueles. Aí diz: bem-aventurado o homem, não é? Felizes são aqueles que não. Vou deixar aqui e vou ler na linguagem de vocês.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras traduções diz, daqueles que zombam de Deus. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que diz mais? Pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, cujo as flores não caem, e dá o seu fruto na estação própria ou correta, não é isso? Aí diz mais, não são assim os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não permanecem na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Antes e depois de uma leitura da palavra de Deus, sempre eu lhe aconselho a orar. Então, já que nós lemos a palavra de Deus, vamos fazer uma rápida oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque esse povo lindo deixou as suas casas e hoje estão aqui, Senhor, para adorar ao teu nome. Pai, eu quero te agradecer. Abre as nossas mentes para que nós possamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aí, quando nós vamos aprender sobre um texto, nós temos que perguntar ao texto. Quais são as perguntas que a gente faz ao texto? Quando aconteceu? Primeira pergunta. Por que aconteceu? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Quem escreveu? Quarta pergunta. Aonde escreveu? São perguntas simples para você entender um texto. Aí, naturalmente, quando você tem essas perguntas, você, caso não tenha livros para pesquisar isso, você vai perguntar ao Google. Você vai ter as respostas lá. Nem toda a resposta do Google é verdadeira. Às vezes ele engana a gente, mas boa parte é interessante a conclusão que ele dá. Então, eu vou primeiro perguntar ao texto também. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, neste texto, significa muito feliz. Então, se eu entendo que bem-aventurado significa muito feliz, eu entendo que, quando eu pesquisei, eu achei a resposta. Quem escreveu? Davi. Aonde escreveu? Ele escreveu na saída do povo do asilo babilônico. Por que escreveu? Porque ele escreveu para demonstrar o que o povo precisava fazer para agradar a Deus. Por isso que ele diz bem-aventurado ou muito feliz é o homem. Primeiro, quando ele diz aí o homem, não significa que é o homem do sexo masculino. Quando a Bíblia se refere à humanidade, se refere tanto ao homem quanto à mulher. Então, quando a Bíblia se refere a homem, muitas vezes ele está referindo-se à humanidade, todo mundo. Quando a Bíblia se refere quando eu entendo isso, bem-aventurado o homem, a mulher,
o jovem, a criança, o adulto, o adolescente, que não anda segundo o que os ímpios dizem, ou segundo o conselho que os ímpios dão. Porque muitas vezes, quem aqui é mãe e pai sabe, e já disseram assim: meu filho não me escuta, ele só escuta o conselho dos amiguinhos. Vocês já passaram por isso, não? Já. O salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Espera aí, mas o que é ímpio? Ímpio é todos aqueles que amam fazer aquilo que Deus não gosta que se faça. É ímpio. Deus, todo mundo sabe que mentir, matar, roubar, Deus não se agrada. Quando eu tenho o prazer de fazer isso, sabendo que Deus não se agrada, eu sou um ímpio. Aí, quando Deus, aí o salmista diz: bem-aventurado o homem ou a mulher, o adolescente que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, das pessoas que praticam coisa que Deus não se agrada, nem se detém. O que é se deter? Parar. E nem para no caminho que os pecadores estão. Por que ele estava dizendo isso? O caminho dos pecadores é aquele ambiente onde tem pessoas que, consciente ou inconscientemente, fazem coisa que Deus não se agrada. Então o salmista está dizendo: muito feliz, bem-aventurado é todos aqueles que fazem o contrário disso aqui. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Uma coisa é você parar para conversar em pé. Talvez você em pé converse meia hora, uma hora. Mas quando você se senta para conversar, é sinal que você gostou da conversa e vai ficar ali mais tempo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou, quem são escarnecedores? Aqueles que zombam de Deus. Então, se eu me assento em um ambiente que todo mundo diz, todo mundo que está naquela rodinha diz: que negócio de ser crente, é sem futuro, eu quero esse negócio, que negócio de inferno, Deus não existe, o diabo não existe, é tudo mentira dos crentes, e eu estou ali no meio. Aí o salmista diz: essas pessoas, no popular da gente, são sem futuro. Quem para, quem se assenta, quem se detém para ouvir isso, está perdendo tempo, está tendo prejuízo, está desagradando a Deus. Está certo, salmista, eu não posso fazer isso, mas o que é que eu tenho que fazer? Ele responde: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor. Sem ser a minha esposa e alguns irmãos aqui, o que é que vocês definem para mim como lei do Senhor? O que é a lei do Senhor? O que é a lei do Senhor? É o quê? É o quê? Ah, é a Bíblia? Muito bem. A Bíblia é a lei do Senhor. Por que a Bíblia é a lei do Senhor? Porque nela está escrito tudo que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Então a Bíblia é a nosso livro de receitas para manter a nossa vida agradando a Deus. Aí o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita só de noite. Ah, é de dia também? Eu acho que será que é mesmo? É mesmo, André. De dia e de noite. Ô, irmão, os irmãos
irmãos acham que quem medita na lei do Senhor não é mais fortalecido? Não consegue vencer as lutas, apesar de elas serem tão difíceis? Por que é bom meditar na lei do Senhor? Porque é na Bíblia que diz que o Senhor dá vitória àqueles que o temem. Por que meditar na lei do Senhor? Porque é na Bíblia que está escrito aquilo que nós devemos e não devemos fazer para agradar a Deus. E quando a Bíblia diz aqui, nela medita de dia e de noite, não significa que você não vai fazer o seu trabalho, não vai fazer os seus compromissos, para estar com a Bíblia aberta aqui. Não é isso. Meditar na lei do Senhor é eu ter o hábito de lê-la, e quando eu tenho o hábito de lê-la, eu posso até estar sem ela na mão, mas a minha mente trabalha. Rapaz, que versículo maravilhoso aquele que eu li, que capítulo lindo aquele que eu li, que texto maravilhoso. Mas pastor, tem gente pensando aqui agora, eu não sei ler. Escute a palavra de Deus, porque bem-aventurado, muito feliz é aqueles que ouvem. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir tanto de um lado quanto de outro. Amados, percebam. Então o salmista diz: não são assim os ímpios. Não, pense num povo que não gosta de Bíblia. Aqueles que pecam tanto e têm prazer de pecar para desagradar a Deus. Os ímpios. Que negócio de Bíblia que nada, aquilo é um livro de capa preta que eu não acho interessante. Eu sou mais fazer isso e aquilo outro. Aí o salmista diz: não são assim os ímpios. Não queira que os ímpios gostem de meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, que eles não vão meditar não, eles não gostam. Eles gostam de fazer aquilo que Deus não gosta. Então a Bíblia tem aquilo que Deus gosta, eles não gostam. Você entendeu? Aí o salmista diz: não são assim os ímpios. Por que os ímpios não são assim? Não, porque os ímpios, porque o salmista diz: não são assim os ímpios. Lembra não? Não são assim porque não meditam na lei do Senhor. Assim, o salmista diz: não são assim os ímpios. Não são como? Os ímpios não são como os justos. Aí você diz: eu não sei porque fulano detesta a igreja. Eu não sei porque fulano não gosta de louvor. Eu não sei porque fulano. Aí me tira uma dúvida: o fulano gosta de fazer aquilo que Deus não gosta? Gosta, então é por isso. Os ímpios não gostam de fazer aquilo que o Senhor gosta. Aí o texto diz que as pessoas que não gostam de Deus são como árvores plantadas. É assim? Não. São como moinhas que o vento espalha. Os ímpios que não gostam de meditar na palavra de Deus, porque são ímpios, pecadores, perversos, são como moinha que o vento espalha. Ô, irmão, eu não sou da área da plantação não, mas o que é moinha? Hein, irmão Elias? Moinha, folha seca. E o vento espalha a folha seca, irmão Elias? É sério? Irmão, o vento espalha a folha seca? E é? Aí vamos meditar um pouquinho nesse pedacinho. Porque ele não espalha a folha verde?
Porque a folha verde está agarrada na árvore, né? E lá no capítulo 15 de João, irmão Renilson, o texto diz que todo aquele que está na videira dá fruto. E a folha não cai, né? O vento não espalha a folha verde porque a folha está agarrada na árvore. O vento espalha a folha seca porque a folha seca seca, porque já caiu da árvore e o vento tem a maior facilidade de levar. Como moinho. Moinho, aqui, é aquele vento que pega um bocado de folha de uma vez, o vento gira no ar e joga as folhas longe. Aí a Bíblia diz que os ímpios que não meditam na lei do Senhor, porque são ímpios e gostam de fazer aquilo que desagrada a Deus, é como o vento pegasse ele e espalhasse. São como moinho e o que mais, irmão Ulisses? Que o vento espalha. Depois que são afastados, aí cai tudo. Aqueles que habitam no céu se irritam. Aqueles Que habitam no céu se sim. Pelo simples não somente do juízo. Versículo 4, sim. O versículo é Vamos voltar aqui um pouquinho. O versículo 3 diz: essas pessoas que meditam na lei do Senhor são como a árvore que cresce junto ao riacho, elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Quem medita na lei do Senhor é como a árvore que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que elas fizerem dá certo. Aí o 5 diz: no dia do juízo. Aí o 4 diz: o mesmo não acontece com os maus. Tudo dá certo para aqueles que meditam na lei do Senhor, que ouvem a lei do Senhor, que guardam a lei do Senhor, que praticam a lei do Senhor. Porém, não acontece a mesma coisa com os maus, com os ímpios. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados. O dia do juízo, a Bíblia não diz que todos nós vamos dar conta daquilo que fizemos a Deus. Fizemos e não nos arrependemos. Claro, paz e bem. Então, o texto diz que no dia dos juízos ficarão separados todos aqueles ímpios que não gostam de Deus, que zombaram de Deus, que detestaram a igreja de Deus, aqueles que preferiram o pecado que a Deus. No dia do juízo vão ficar separados. Separados de quem? Separado de Deus e dos justos. Irmão, você quer ficar separado de Deus? Diga bem. Ninguém. Porque é por isso que hoje à noite nós temos a alegria de estar meditando na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Não pense. Aí o versículo
6. Versículo 6 diz: pois o Senhor dirige a vida daqueles que lhe obedecem. Mas no texto aí de vocês diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqueles que leem a palavra, escutam a palavra, praticam a palavra, têm o prazer de estar na casa do Senhor, têm um compromisso com Deus firme. A Bíblia diz que o Senhor conhece. Ô pastor, mas ele não conhece o caminho do ímpio, não? Conhece. Mas ele vai separar o ímpio do justo, porque aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que praticam a lei do Senhor, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores, mas têm o prazer da lei do Senhor, eles ficarão separados daqueles que não praticam, daqueles que se assentam, daqueles que vivem na roda dos escarnecedores, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, dos honestos, dos decentes, dos puros, dos santos, dos crentes, dos salvos, dos que temem a Deus. Mas o caminho do ímpio, o que o ímpio faz, aonde o ímpio anda, aonde o ímpio se assenta, aonde o ímpio está, a vida do ímpio vai perecer. E vai perecer dentro de um congelador, não é, irmão Renilson? É não? Aonde é? Ah, é na fornalha? É no fogo? É no fogo, é o Senhor, não é? Misericórdia. Então, se a gente sabe que a prática, se não praticarmos aquilo que a Bíblia está ensinando, que é meditar na lei do Senhor, ou com os olhos, ou com os ouvidos, que é não andar no caminho dos pecadores. Pastor, mas eu vou me separar dos meus amigos? De jeito nenhum. Só não pratique o que eles praticam. E quando estiver junto deles, pregue para eles. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda daqueles que se juntam para zombar de Deus. Não faça isso. Antes tinha o prazer de ouvir a lei do Senhor, a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus através do louvor. Maravilha, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus em áudio, no pendrive. Ótimo, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus na minha caixinha conectada do Bluetooth. Maravilha, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus através do YouTube. Ótimo, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus pela rádio. Amém, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus lendo. Maravilha, leia. Mas não deixe de meditar na lei do Senhor. E nela medite de dia e de noite. Ou seja, esse de dia e de noite aqui é viver uma vida conforme a palavra de Deus, tanto pela manhã, quanto tarde, quanto noite. Porque os ímpios não gostam, não amam a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus e por isso perecem. Mas os justos que andam, praticam, vivem, escutam a palavra de Deus, o Senhor conhece o caminho e nós que fazemos isso não vamos perecer. Normalmente, irmãos, quando o diabo quer tirar você do caminho de Deus, ele faz assim. Oi, irmão Luiz, o senhor está na igreja? Estou. Não, Luiz, bem.
Nem a tua mulher está vendo. Nem o pastor está vendo. Vamos tomar um golinho de cachaça ali, rapaz. Ih, rapaz, espera aí. Minha esposa não vai ver mesmo. O pastor muito menos. Então, um golinho só. E essa prática é de quem se assenta na roda daqueles que zombam de Deus. Porque a partir do momento que vão lhes pegam um copo e bebem, aí aqueles mesmo que chamaram e é crente. Mas esta noite nós estamos aprendendo como viver debaixo da orientação da palavra de Deus. A gente vinha terça-feira, quarta-feira, a gente cantando dentro do carro, e eu dizendo para Jesus, como é que a gente passando por um processo desse, ainda consegue vir de Maceió a Arapiraca cantando? Sabe por quê, amado? Porque tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente se angustia, mas a gente nunca se abate. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e ela dizendo, eu não vou reclamar, eu vou só agradecer. Mas os ímpios, quando estão passando por uma luta dessa, essa desgraça na minha vida, essa miséria. Mas nós temos a lei do Senhor e não podemos nos apartar dela. Os irmãos vão lembrar de que eu falei que 26 ia ser um ano difícil, desafiador. Porque a gente tinha falado também por causa disso, porque a gente tinha falado da construção. Então está aí. Aí os irmãos acham que eu vou baixar a cabeça para a dificuldade. Não. A minha esposa voltar a ficar boa, porque a gente medita na lei do Senhor e o Senhor conhece as nossas vidas, o nosso coração, as nossas práticas. E Ele faz isso. Pode escrever, irmão aí. Pode escrever. Hoje é o dia 16 de 1 de 2026. Isso que a minha esposa está passando é porque Deus vai nos dar uma bênção tão grande, que você não imagina o tamanho. Vai com força. Eu creio nisso. Deus vai mover corações de todo lugar. Amém? Amados, vamos orar? Amanhã, às 21 horas, nós vamos fazer live. Vocês têm Instagram, né? Não, Luiz, tem Instagram? Já segue a gente, já? Não, né? Amanhã, depois eu vou procurar saber como é o seu Instagram. Amanhã nós vamos estar fazendo live. Os irmãos que não estiverem dormindo 9 horas da noite, não se sentem por lá. Estejam lá, é bênção. É bênção, é bênção, é bênção. Quem vem domingo diz amém? Amém. Só o pessoal daqui disseram amanhã. Quem vem domingo diz amém? Amém. Vamos render o sonho, orar. Amém. Paz do Senhor. Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, estamos felizes e alegres, meu Deus, pela tua palavra, por este momento que passamos aqui na tua presença. Muito obrigado por tudo, Jesus, por rever os teus servos aqui na tua casa. Querido Deus, estamos gratos e felizes, Senhor. Despede-nos em paz, ajude a meditar na lei do Senhor dia e noite. Ó Deus, ajuda-nos